Paz do Senhor, irmãos. É uma grande alegria poder trazer um pouquinho do que Deus tem trabalhado na minha vida nesse tempo. Mas antes eu gostaria de orar com vocês, antes de passar a palavra. Querido e amado Deus, toda a honra, Senhor, e toda a glória sejam dadas ao Senhor. Todo louvor, Pai, toda adoração, Senhor. Que a Tua presença, Pai, seja constante em nossas vidas, desde agora e para todo sempre, Pai. Eu me coloco diante de Ti, Senhor, para que o Senhor possa me usar como um canal de bênção para os meus amigos, para a minha família e para os meus irmãos que estão aqui, Senhor. Eu Te glorifico, Pai. Antes de subir ao altar aqui, Senhor, eu recebi uma palavra de uma irmã, de que se eu estou na casa do Pai, eu tenho liberdade, porque estou conversando, Senhor, com os meus irmãos. Muito obrigada, Senhor. Entrega através de mim, Paizinho, o que o Senhor tem para todos nós. E a partir de agora, Senhor, Espírito Santo de Deus, tens toda a liberdade neste lugar, tens toda a liberdade na minha vida. E eu me entrego a Ti, Senhor, nesse momento. Unge a minha boca, Senhor. Faça com que o Senhor seja ouvido. Abençoa os corações aqui, Senhor. Repreenda em nome de Jesus todo espírito de altivez, de fortaleza, espíritos que nos impedem, Senhor, de ouvir a Tua palavra. Espíritos que nos impedem de fazer com que possamos andar diante de Ti, aprendendo e recebendo o que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Glorificado seja o Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, nós estamos num processo de... seria assim, não seria um processo, seria um trabalho, né, uma conferência das mulheres. E isso tem sido assim muito, muito edificante, porque nós estamos trabalhando nisso já há algum tempo. E orando e jejuando para que o Senhor possa estar trazendo a sua vontade para as nossas vidas. A nossa conferência tem como tema Mulheres Florescendo no Deserto. Esse tema veio de encontro a várias situações na minha vida, né? Então eu vejo assim que eu acredito que todo mundo sabe o que é um deserto, sabe como é um deserto, né? Mas você estar no deserto é diferente. Eu tenho tido essa experiência nos últimos 3 anos, mas tive a oportunidade também de conhecer o deserto de verdade, de estar lá, de sentir aquele calor de manhã, de sentir um frio terrível à noite. E isso literalmente falando, né? Deus me deu a oportunidade esse ano de conhecer Jerusalém, de conhecer o Monte Sinai. Gente, é a coisa mais linda do mundo, estar lá em cima, ver o sol nascer de manhã. Mas acima de tudo, é muito tremendo você saber que quando você está subindo aquele monte, onde Deus colocou nas mãos de Moisés as tábuas da lei, é uma coisa assim muito gratificante, porque você sente realmente a presença de Deus naquele lugar. Eu creio que nós temos que estar com o coração assim, para entender isso também, aberto a ver e ouvir a voz de Deus. O nosso texto é o texto de Jeremias 17. Eu vim um pouquinho antes, no 7, que fala: bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Porque nós seremos como a árvore plantada junto a ribeiros. Que tipo de árvore nós somos, né? Que tipo de árvore? Aquela árvore frondosa, aquela árvore mais mirradinha,
mas nós seremos uma árvore. Nós precisamos confiar o quanto nos dias de hoje confiamos totalmente no impossível de Deus. Como árvores plantadas junto ao ribeiro, nós temos que depender da chuva para crescer, nós temos que depender do adubo, nós temos que depender do quê? Do que nós dependemos hoje? Nós precisamos depender e confiar totalmente no Senhor. Qual é o impossível de Deus nas nossas vidas nesse deserto? Qual será o impossível de Deus nesse deserto para você? Seria a falta do emprego? Seria a falta da tua família aqui com você? Seria a falta de um alimento físico? Seria a falta de um alimento espiritual? Qual que é o impossível para você hoje nesse deserto? Para vocês eu quero falar que no meu deserto desses últimos tempos, foi muita falta, não era do alimento físico, mas do entender o alimento espiritual de Deus para a minha vida. O entender de Deus do alimento espiritual, porque quando você está no deserto, você não sente muita vontade nem de orar. Você vem para a igreja porque você ama a Deus sobre todas as coisas, mas a vontade, às vezes, é ficar em casa. Muitas vezes eu senti isso. E eu louvo a Deus porque eu tinha família, porque eu tenho família, porque eu tenho amigos, porque eu tenho irmãos. Eu tenho pastores que cuidaram de mim todo esse tempo. Tenho família que cuidam de mim todo esse tempo. E eu estou cuidando da minha família, eu estou cuidando dos meus amigos, eu estou cuidando dos meus irmãos. Porque nós estarmos no deserto também não nos preocuparmos só com a nossa solidão, com a nossa solitude, com a nossa precisão, mas é necessário que nós também notemos que existem pessoas passando por desertos maiores do que os nossos. Existem pessoas como nós. De repente aqui algum de vocês também estão pensando assim: poxa, já me senti assim. E eu penso assim às vezes: Deus, será que era preguiça de pregar, de orar? Será que era preguiça de falar da palavra de Deus? Mas às vezes não é. É aquela sensação assim de, tá tudo bem, deixa passar, uma hora passa. Mas nós precisamos ter uma condição e saber que nós não estamos aqui por acaso. A nossa parte, de verdade, é estender as nossas raízes para o ribeiro e não recear quando vier o calor. Nós não precisamos ter medo, nós não precisamos ter medo de sentir preguiça de vir, nós não precisamos sentir medo de não ter vontade de orar, de não ter vontade de buscar a palavra. O que nós precisamos é deixar que isso fique de lado. O que nós precisamos é não nos fadigar, não deixar de dar frutos, ainda que a gente esteja nesse deserto, ainda que a gente esteja passando pela dificuldade. Nós precisamos entender que existem pessoas que estão em situações mais difíceis que nós, e que nós precisamos, acima de tudo, buscar alargar as nossas tendas, porque é no deserto que nós alargamos as tendas. É no deserto que nós fincamos as nossas raízes mais profundo, em busca de alimento, em busca da água, né? Porque se nós não fizermos isso, nós de verdade, nós vamos morrer. Não digo que vamos morrer de fome, de sede, de frio, nós vamos morrer espiritualmente aqui. Amados, nós precisamos, acima de tudo, confiar em Deus.
nós não devemos desanimar de forma alguma, ainda que a nossa necessidade seja sair o mais rápido possível desse deserto. Mas nós não devemos murmurar. Deserto não é lugar de murmuração. Nós devemos confiar, nós devemos buscar ajuda. Eu precisei de ajuda. E não é só buscar ajuda, é aceitar ajuda, é receber ajuda, é chorar no colo da pastora, é pedir para o pastor esteja orando, é aquele irmão que está do teu lado. Ele é o teu irmão. Como disse a minha amiga, nós estamos na casa do Pai, nós somos irmãos, e nós não precisamos ter receio de nos abraçar e de dizer para o nosso irmão: hoje eu preciso de você, hoje eu preciso do teu abraço, hoje eu preciso que você me ajude a florescer no deserto. Deus é o único que nós podemos confiar. Mas Ele nos fez semente. Ele nos fez semente. E Ele nos sustenta desde as raízes. Ele nos sustenta como semente, quando lançadas na terra, as raízes, o caule, a folha, as flores, o fruto, até novamente deixarmos nossas sementes. A sua folha fica verde mesmo em meio à tribulação, nunca deixa de ter vida. Quando nós entendemos que nós somos sementes, que nós somos lançados na terra, que essa terra tem que ser uma terra produtiva, e eu ouso dizer que essa terra é aqui onde nós pisamos. Eu ouso dizer que essa terra, esse chão fértil, é a nossa comunhão como irmãos. Eu ouso dizer que essa terra não é o jardim da minha casa, mas é estar na presença de Deus, com os meus amigos, com a minha família e com os meus irmãos. Eu glorifico a Deus, porque em todo o deserto que eu passei, eu pude contar com pessoas maravilhosas. E eu quero dizer para você hoje, irmão, olha para o lado e glorifica a Deus. Essa pessoa que está do teu lado é a tua terra fértil. É onde você pode colocar a tua semente e glorificar a Deus, porque com esta pessoa você vai ser terra fértil para ela, e ela vai ser terra fértil para você, e você vai ser a semente que vai crescer, que vai frutificar, que vai se fortalecer, e novamente vai ser semente, e vai ser uma plantação só, né? Mesmo na tribulação, nós nunca vamos deixar de ter vida. É claro que, se nós levarmos esse tempo, e isso que nós estamos, que Deus está trazendo para nós hoje, se torne uma realidade na nossa vida. Nós nunca deixaremos de ter vida. E quando Deus fala que nós não deixaremos de ter vida, voltamos na semente, porque nós vamos ser plantados, nós vamos nascer, nós vamos nos alimentar e nós vamos crescer e sempre dando sementes e mais sementes. Zacarias 8:13. Deixa eu só achar aqui. Ele fala assim: mas agora não sereis para com o restante deste povo, como nos primeiros dias, diz o Senhor dos exércitos, porque haverá sementeira de paz. Ou em outras versões, a semente prosperará. A vida dará o seu fruto, a terra a sua novidade, e os céus o seu orvalho. E farei que o resto desse povo herde tudo isso. Somos herdeiros com Cristo. Somos herdeiros do Pai, co-herdeiros com Cristo. Quero dizer para vocês, queridos,
que eu comecei a observar algumas situações e a pesquisar algumas flores, né? Tem uma flor que se chama flor de Jericó. Eu trabalho com salão de beleza e existe um produto que eu compro que se chama Rejuvenesce. E todo produto que eu vou usar, eu dou uma pesquisada qual o princípio ativo, porque é necessário para o meu trabalho poder oferecer algo para o meu cliente, para a minha cliente, que eu acredite que seja bom. E ali falava que os princípios ativos eram dessa tal flor de Jericó. E aí a representante me mandou um videozinho mostrando que era a flor de Jericó, e eu fui pesquisar e eu achei coisa muito interessante. Ela é uma florzinha, tipo, assim, você olha, ela parece uma flor seca. As raízes delas não são profundas. Então o vento vem e vai arrastando ela. E ela é sequinha, sequinha. Só que aonde ela vai se arrastando, ela vai deixando sementes. E essa semente, ela vai ficando. E de repente vem um orvalho, e essa flor, ela se abre, ela cria raízes e ela floresce. Mas também existe uma outra árvore que se chama cipreste do Líbano. Ela é uma árvore alta, magnífica. O seu crescimento é lento, é constante, mas nos primeiros 3 anos, as suas raízes crescem 1 metro, 1,5 metros nas profundidades. Enquanto a planta tem cerca de 5 centímetros, as vistas, então você olha para ela, você vê uma planta pequenininha. Em 3 anos você vê uma planta pequena. Mas as raízes são bem profundas. Isso quer dizer que em 3 anos a planta está minúscula, mas suas raízes estão 1000 vezes maior do que a planta em si. O deserto é rico em aprendizado. E quando eu vejo sobre essa árvore, esse cipreste do Líbano, ouve-se muito na Bíblia. Eu consigo entender assim o que Deus quer de nós. Às vezes nós nos sentimos pequenininho, às vezes até invisíveis, mas as nossas raízes têm que estar tão profundas quanto um cipreste do Líbano. Essa raiz, ela vai de uma profundidade até ela encontrar água. Quando ela encontra água, ela se alimenta. E muitas das vezes, queridos, isso é uma pesquisa do Google, tá bom? Mas é uma pesquisa que eles fizeram, que quando ela chega numa pedra, que essa pedra vai atrapalhar o crescimento dela, ela pega e essa pedra, ela envolve essa pedra, e ela não deixa essa pedra deixar que suas raízes cresçam. E ela continua. O que eu quero dizer para você hoje é o seguinte: o que Deus tem falado para mim através disso. Ainda que eu esteja no deserto, me sentindo pequena, me sentindo sozinha, eu quero que vocês entendam assim, que não é o sozinha de estar. Muitas vezes nós estamos cheios de amigos, cheios de pessoas, mas às vezes nós temos o nosso momento assim de, meu Deus, né? Então, assim, dizer para você que mesmo nesse período em que você está no deserto, as suas raízes, se você está firmado em Deus, as suas raízes, elas vão tirar todo o obstáculo que tem na frente e você vai continuar crescendo. Tem um detalhe, que essa árvore, chamada cipreste do Líbano, ela vai encontrar, porque no deserto é só pedra, no deserto é só sequidão, é só calor. Então ela vai achar muito, mas muito obstáculo. Mas ela vai dar a volta e ela vai continuar buscando a sua água, o seu lençol freático. E quando ela encontra, ela cresce. E ela dá mais de 40 metros. Então ela é vista de longe. Ela é uma árvore frondosa. Trazendo para nós, hoje Deus quer isso
das nossas vidas. Que nós não venhamos a olhar para as circunstâncias, que nós não venhamos a olhar para os problemas, que nós não venhamos a olhar as dificuldades, mas que nós possamos encontrar de verdade no Senhor a realização do impossível de Deus nas nossas vidas. Como eu falei, o deserto é rico em aprendizado. E nesse deserto, eu decido ser semente e germinar. A decisão é minha. A decisão é minha. Estar no deserto não quer dizer que eu não possa crescer. Estar no deserto não quer dizer que eu não possa avançar, que eu não possa germinar, que eu não possa ajudar, que eu não possa abençoar pessoas. Eu preciso ser abençoada no deserto. E isso Deus tem feito muito bem. Ele não tem deixado faltar água, o orvalho, o frio, o calor, o alimento. Mas eu decido ser semente, eu decido germinar. Nesse deserto eu decido, mesmo no deserto, fixar as raízes e buscar o alimento. O alimento, muitas vezes, é buscar ajuda. É buscar aquela ajuda do irmão, é buscar aquela ajuda do meu líder, da minha líder. E essa ajuda a gente só vai encontrar, essa ajuda a gente só vai encontrar na casa do Senhor. Com pessoas que pensam da mesma forma que você, que querem te abençoar, que querem te carregar no colo muitas vezes, e a gente, no nosso orgulho, às vezes a gente acaba deixando passar. Então não vamos deixar passar. Quando precisarmos de ajuda, vamos pedir ajuda. Eu decido no deserto. Eu decido, mesmo no deserto, florescer. E quando eu florescer, eu quero exalar o bom perfume de Cristo. Eu quero exalar o bom perfume do amor de Jesus. Eu decido florescer. Eu decido, mesmo no deserto, espalhar sementes, buscar água e renascer. Mas eu também decido ser semente no deserto e não germinar. Qual é a minha posição hoje em Jesus? Somos mulheres do Senhor. Como está a minha casa hoje? Como está a minha casa espiritual? Eu sei que tem muitas mulheres que a casa está toda enfeitadinha, está toda organizadinha, os cantinhos estão tudo arrumadinho, porque mulher é incrível, né? Quando você resolve mexer nas coisas, tirar as coisas das gavetas e arrumar, arruma mesmo, né? Mas e lá dentro do nosso coração? Como que tá? Como que tá aquela dorzinha? Como tá aquela minha comunhão com a minha filha? Aquela minha comunhão com a minha mãe? Como está a conversa? Esse ano eu perdi a minha mãe em janeiro e foi mais um baquezinho do deserto. E muitas vezes eu sei que hoje seria um momento que ela estaria aqui, né? E hoje eu vejo assim o quanto falta ela faz. Mas quando ela estava comigo, eu abraçava, eu cheirava, eu dizia para ela o quanto eu amava ela. E falo isso para as minhas filhas, que eu sou apaixonada por elas, que elas são as melhores filhas do mundo, são as mais bem educadas, né? Eu amo as minhas filhas. Hoje eu tenho as minhas netas e muitas vezes as pessoas falam assim, quando a gente se torna avó, a gente ama mais os netos do que
os filhos. Para mim, assim, há uma controvérsia, porque eu sou apaixonada pelas minhas filhas. Amo as minhas netas, mas elas são filhas das minhas filhas. Ajudo a cuidar, ajudo a educar. Elas vêm para a igreja comigo. Mas as minhas filhas são a extensão da minha semente. E as minhas netas são a extensão das sementes que são minhas. Então, como está a minha comunhão? Como está o meu exemplo como mãe? Como está meu exemplo como amiga? Como está o meu exemplo como irmã? Vale para os homens também. Como está? Como está o coração do homem? Você tem orado pela tua esposa? Sinto falta de muitas vezes ouvir aquele: vamos ler a Bíblia? Eu vou ler a Bíblia para você dormir. Vamos orar, hoje eu vou orar por você. Às vezes eu sinto falta disso, porque eu tive isso por muitos anos. Então, esposas, orem pelos seus maridos. Maridos, orem pelas suas esposas. Isso faz toda a diferença no casamento. Nós precisamos desse sustento. Esposas, convidem seus esposos para orar. Às vezes, nós temos vergonha. Às vezes, nós temos aquela... depois a gente ora. Mas é muito importante. A oração é a nossa comunhão entre nós, nosso esposo e nosso Deus. Abençoe teus filhos em voz alta. Chega para ele e fala: filho, eu te abençoo. Filho, eu te amo. É mais fácil chegar para o filho e dizer: poxa, você fez isso, né? E muitas vezes nós deixamos de abençoá-los, de orar por eles e orar com eles. Eu amo fazer isso. Eu amo. Eu posso falar porque a Fernanda está aqui. E ela é minha primeira filha. Minha filha amada. Eu sempre brinco quando estou com ela que ela é a minha preferida. Minha filha preferida. Daí quando eu estou com a Nathalie também. A Nathalie também é minha filha preferida. Então eu glorifico a Deus porque Ele me deu 2 filhas preferidas. Né? E eu vejo assim, queridos, que Deus não nos deixa sozinhos. A palavra fala assim, que Ele não nos fez solitários. E eu louvo a Deus por isso. Porque eu me sinto em casa. Eu me sinto na casa do Pai. Né, Vilma? Eu me sinto na casa do Pai com os meus irmãos. E eu glorifico a Deus por isso. Glorifico a Deus porque Ele, de fato, cuida das nossas vidas. Ele, de fato e de verdade, cuida do nosso caminhar. Cuida do nosso falar. Cuida do nosso agir, do nosso pensar. Basta somente a decisão. Eu decido, mesmo estando no deserto, dizer para Satanás que ele não tem poder sobre a minha vida. Buscar o que Jesus fez, mas também está escrito: nem só de pão viverá o homem. Jesus, ele é um exemplo, meu Deus, não tenho palavras para dizer o quanto sou apaixonada e o quanto eu amo Jesus. O quanto eu aprendo cada vez que eu abro a palavra e vejo o quanto Ele tem para mim, o quanto Ele fez por mim e o quanto Ele faz por você. Qual é a tua decisão hoje? Eu decido caminhar com Cristo, permanecer nele e Ele em mim. Essa é a minha decisão. Essa é a minha decisão porque eu sei que mesmo lá no deserto, ainda que eu passe por frio, por calor, por medo, ainda que eu passe qualquer situação, eu sei que Ele está lá. Eu sei que é Ele que vai me conduzir, é Ele que vai me dar a direção. Eu creio que Deus tem algo
grandioso para cada um desses ciprestes que estão aqui hoje. Eu creio que Deus, hoje às vezes a gente se olha no espelho e se vê desse tamanho, mas as nossas raízes, elas estão se aprofundando. E daqui a pouco, daqui bem pouquinho tempo, eu declaro em nome de Jesus que aqui pessoas serão vistas com 40 metros de altura. Porque o Senhor é quem está fazendo a obra. Porque é o Senhor que falou aqui na sua palavra. Aqui nesta igreja, eu glorifico a Deus, pastor, porque eu tenho aprendido muito. Deus tem tem trazido ao meu coração um amor incondicional pelas coisas dele, pela obra que ele tem feito, não só na minha vida, mas na vida das pessoas. Então eu creio do fundo da minha alma que Jesus Cristo tem algo grandioso para cada um de nós. Que nós não venhamos a ser somente aquela florzinha seca de Jericó, que vai rolando e deixando sementes, hoje num lugar, amanhã em outro, depois de amanhã em outro. Mas que nós sejamos realmente esse cipreste que finca a raiz e que abençoa pessoas. Eu decido, mais uma vez eu decido, andar com Cristo, permanecer nele, crer que Ele, em sua infinita misericórdia, tem trazido a cada um de nós a certeza de que nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Ainda que Satanás, ainda que os inimigos nos coloquem palavras de afronta, palavras de negação, palavras de insignificantes, palavras que não nos fazem crescer. Ainda que existam momentos, pedras no caminho, ainda que existam pedras no caminho, o Senhor vem e tira uma por uma. Basta uma coisinha só, que está escrito em Filipenses 4, no versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama. Se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isto praticai, e o Senhor Deus da paz será convosco. É mais fácil pensar no que é falso, no que é mentira. Você já notou que muitas vezes, a gente quando vai falar da gente, a gente fala assim, pensa ali, qual é o teu maior defeito? Rapidinho você pensa em alguma coisa. E qual é tua maior qualidade? Aí você pensa um pouquinho mais. Não deveria ser o contrário? Somos feitos à imagem e semelhança de Cristo. Fomos criados por eles.
defeito em nós? Ou nós nos deixamos acreditar que somos imperfeitos, que somos cruéis, que somos ruins? Não é mais fácil pedir perdão para Deus nesse momento e dizer: Deus, eu peço perdão por este pensamento. Me perdoa por muitas vezes não acreditar naquilo que eu sou, naquilo que o Senhor me formou. Não há deserto no mundo que tire isso de mim, a certeza de quem eu sou em Cristo Jesus. Eu declaro a vocês, irmãos, que vocês tenham essa certeza também. Porque o Senhor criou cada um para ser um cipreste grandioso, para florescer no deserto, mesmo que venham as adversidades. É nisso que nós precisamos acreditar, é nisso que nós precisamos crer. Que o Senhor é o nosso único Senhor, que o Senhor é o nosso único Salvador, que Jesus Cristo é o nosso estilo de vida. Qual é o meu estilo de vida? O meu estilo de vida é Jesus Cristo. Eu amo estar na presença dEle. E você? Como está o teu coração? Como está o teu coração relacionado ao teu estilo de vida com Jesus? Queridos, eu glorifico a Deus por esse momento. Eu glorifico a Deus por poder passar para vocês um pouquinho do que Deus tem feito na minha vida. Esses últimos anos eu tenho aprendido, mas acima de tudo eu tenho vivido o que eu estou aprendendo. Quero dizer para vocês assim, que não é fácil, mas a palavra de Deus fala para mim que finalmente tudo que é verdadeiro, é nisso que eu tenho que pensar. Esse versículo tem sido o meu caminhar com Cristo, porque tudo que é verdadeiro vem dEle, tudo que é fiel vem dEle, tudo que é justo vem dEle, tudo que é respeitável vem dEle, tudo que é de boa fama vem do Senhor Jesus. E é só nele que há louvor, e é só nele que há alegria. Não existe outro caminho. Não existe outro caminho. É só Ele. E eu glorifico por isso, porque eu não preciso procurar outro caminho. Eu não preciso procurar outro caminho, porque Ele me basta. Ele me sustenta. Ele me carrega no colo. E eu digo de todo o coração para vocês que eu amo de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, estar com Jesus. A vontade que a gente tem sempre é quando a gente fala de Jesus, para as pessoas que não conhecem, ou para as pessoas que não têm essa certeza. Ai, não perca a oportunidade, gente. Não perca a oportunidade de louvar, de glorificar, de agradecer, de exaltar esse Senhor maravilhoso. Porque é Ele que nos faz florescer no deserto. Ele ensina a gente a trocar chuveiro. Ele ensina a gente a trocar tomada. Ele ensina muita coisa. E nesses últimos dias, esses últimos anos é o que eu tenho aprendido bastante. Pequenas coisinhas assim que a gente aprende. E aprende por quê? Porque eu sou letrada nisso? Não. Porque o Senhor me capacita. É nesse deserto que o Senhor me ensina buscar a fazer coisas que eu jamais imaginei que eu iria fazer, né? Então às vezes você olha assim e fala: meu Deus, será que eu consigo trocar essa torneira? Troco torneira, chuveiro, vamos lá, né? Porque tem momentos que você não tem quem possa fazer para você exatamente naquele momento. E é nesse momento que a gente se sente tão incapaz, e o Espírito Santo fala: não, você é capaz, né? Você faz. Às vezes tem um marido que não sabe ferver a água, né? Vai no Google e vai lá e pergunta como ferver a água para passar o café, como cozinhar ovo. Para as mulheres é a mesma coisa, como trocar um chuveiro. Mas o que é essa rebimbola da parafuseta que... Gente, é só Jesus na causa. Mas
Deus nos ensina. Hoje a gente vê que existem muitos maridos fazendo jantares para as esposas, né? Recebe, irmã. Existem muitos maridos fazendo jantares maravilhosos para suas esposas. E existem muitas esposas, quando ele está trocando a tomada, eu vou te ajudar, nem que às vezes seja só para olhar e não entender nada, né? Mas às vezes alcançar uma fita adesiva lá, daquela pretinha lá, que às vezes eu não sei o nome, eu vou lá comprar, eu digo que eu quero aquela fita preta. Para que é? É para pôr na tomada. É a preta. E aquela fita branca para pôr na torneira. É véia da rosca. Véia da rosca é a fita branca. Fita isolante é a fita preta. Tá? Só para lembrar. Eu aprendi. Queridos, então tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, eu preciso aprender isso. É disso que eu preciso. Que existe alicate que se não tem aquela borrachinha na ponta e você resolve, você leva choque. Se você não desliga o contador, você leva choque. E as coisas de Deus são assim, elas nos capacitam. Você acha que elas nos capacitam para eu ir lá operar um coração, um cérebro? Também. Mas eu não preciso operar um coração hoje, nem um cérebro. Eu preciso trocar o chuveiro. Entende? E a gente acha que isso não é milagre. E a gente acha que isso não é Jesus fazendo a obra na nossa vida. Mas é. Muitas vezes eu me senti sem saber o que fazer. Mas Jesus, eu falo assim, Deus vai na frente. É como quando eu perco alguma coisa. Eu falo, Senhor, eu não vou nem me dar o trabalho de procurar sem antes o Senhor me mostrar. Porque eu sei que só o Senhor sabe aonde está. Então, Ele acaba que me mostra onde está. Eu tenho paz em Jesus Cristo, queridos. Eu tenho a paz. E eu declaro na vida de cada um de vocês. Tenham paz. Em Jesus, tenham paz. Floresçam no deserto. Cresçam como árvore plantada juntos a ribeiros. Busquem a água. Estar com Jesus é a melhor coisa do mundo. Para mim, e eu creio que para vocês também. Para finalizar, queridos, eu quero glorificar a Deus pela vida de cada um de vocês. Dizer de coração que ainda que às vezes eu chegue meio atrasadinha na igreja e saia mais rapidinho, eu gostaria de dizer que o meu coração se alegra em poder conversar com vocês na presença do Pai aqui. Amo cada um e que Deus possa abençoar cada um. Eu gostaria de estender um convite especial, mas é um convite assim de coração. Tem alguém aqui que ainda não entregou a sua vida para Jesus Cristo. Não chegou para Jesus e falou, Jesus, eu quero hoje aprender o que é véia da rosca e fita adesiva isolante. Fita adesiva isolante. Ele ensina. Então, alguém que não conhece Jesus ainda, nessa profundidade que eu conheci também, levanta a mão. Levanta a mão. Nós vamos orar para que você conheça esse Jesus. Receba Ele como teu único Senhor, como teu único Salvador. Que você possa não só caminhar com Ele de lado a lado, mas que você possa caminhar com Ele sendo carregado por Ele em todas as situações. Alguém aqui gostaria de aceitar Jesus que ainda não conheça, que ainda não fez a oração de entrega? Amém, glória a Deus. A festa no céu. Há uma festa grandiosa no céu pela tua vida. Quero dizer que Deus te ama do fundo da alma. Seja uma bênção, querida. Alguém aqui que está com Jesus, já aceitou Jesus, mas ainda não aprendeu a trocar a fita isolante, nem a fita adesiva branquinha lá, a fita da rosca.
e hoje quer dizer: Jesus, eu ando com o Senhor, mas ainda não aprendi, porque eu não estou tão comprometida. Alguém aqui que ainda gostaria de falar: Senhor, eu preciso voltar para o teu altar, desfrutar de tudo que o Senhor tem para me ensinar, desfrutar desse amor, desfrutar dessa grandeza. Se existe alguém aqui que gostaria de receber esta oração, pode levantar as mãos. Que bênção. Todo mundo andando bonitinho com Jesus. Glória a Deus. Eu glorifico a Deus pela vida de cada um. Amém, amém, glória a Deus. Queridos, eu glorifico a Deus pela vida de cada um de vocês. E eu agradeço a Deus pela vida de cada um. Que o Senhor os abençoe grandemente. E sintam o toque especial do Espírito Santo sobre a vida de vocês. Sintam de todo o coração o amor que esse Jesus Cristo tem por cada um de nós. Deus os abençoe. Obrigada.